Olá a todos e a todas! Nós somos estudantes de Pedagogia da Univesp, Polo Piracaia, e vamos ministrar uma aula virtual interdisciplinar envolvendo os componentes de História e Geografia, tendo como foco a constituição de povos e culturas em um determinado tempo e espaço. Nós vamos começar com um breve resumo da história de Atibaia. A partir desse histórico, nós vamos falar sobre a criação das principais igrejas que existem nessa maravilhosa cidade. Você sabia que a cidade teve vários nomes antes de se chamar Atibaia? Alguns deles foram dados pelos índios da região. Tibaia, que significa Rio Manso, Tibaia, Atubaia, Tibaiá, mas o significado continuou o mesmo: manancial de água saudável. Depois passou a se chamar São João Batista de Atibaia, e ela já era considerada uma vila. No dia 20 de dezembro de 1905, a cidade recebeu seu novo nome de Atibaia. Uma curiosidade que é legal a gente saber é que até o ano de 1911, Atibaia e Jarinu eram um único distrito, mas uma lei estadual desmembrou os dois. Ainda quando o Brasil era colônia de Portugal, os bandeirantes que atuavam na captura de escravos fugidos, destruição de quilombos, aprisionamento de indígenas, mapeamento de territórios e na procura de pedras preciosas, tiveram um papel muito importante na história da criação de Atibaia e do território nacional. Eles partiam de São Paulo e tinham como destino os tesouros das Minas Gerais. Em seu longo caminho, eles paravam para descansar em uma colina muito bonita banhada por um rio. Colina essa que hoje é chamada de Atibaia. Jerônimo de Camargo, um bandeirante descendente de uma família muito conhecida na época e que conhecia muito bem a região, fundou uma fazenda de gado e construiu uma capela a pedido de São João Batista, em 1665. Nesse mesmo período, chega o padre Mateus Nunes da Siqueira. Instalaram-se na região, formando o primeiro povoado de Atubaia, nossa atual Atibaia. Ele tinha grande influência e poder sobre os índios da região, e 40 anos após sua morte, Atubaia foi elevada à categoria de vila. Em 1770, foi instalada a Câmara Municipal. Nos anos seguintes, a cidade de Atibaia teve um grande desenvolvimento na pecuária e também na cultura de cereais, como o trigo. Vale saber que a cidade somente começou a produzir flores e morangos muito tempo depois, com a chegada dos imigrantes japoneses. Uma curiosidade sobre os bandeirantes. Os bandeirantes, eles hoje em dia são retratados como mitos nos livros didáticos e são idealizados como lendas do sertão. Suas vestimentas são botas, chapéu, gibão, mosquete e alfanje. Vamos falar também um pouquinho sobre a fundação das igrejas, que são importantíssimas na história desse município. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos começou a ser construída pelos escravos em 1763. Ela era destinada aos negros, uma vez que naquela época eles não podiam frequentar os mesmos lugares públicos junto com os brancos. Essas são as fotos atuais da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A igreja matriz São João Batista é aquela em que falamos que foi construída por Jerônimo de Camargo. Essa capela somente era frequentada por pessoas brancas.
No ano de 2003, ela foi tombada como patrimônio histórico. Aqui você pode ver as fotos atuais da Igreja São João Batista. Bom, chegamos ao fim da nossa aula diferente de História e Geografia. Espero que o aprendizado tenha sido significativo para todos vocês e agradecemos a sua atenção. Muito obrigada!